De onde eu sou, há 100 anos atrás, os europeus traçaram linhas no papel e chamaram de fronteiras. Os Estados Unidos estimularam essas linhas e deram força a ditadores extremamente brutais. Você sabe que é verdade. Não pode responsabilizar americanos pelas ações de outros líderes. Milai. A Rússia tem reunido forças na fronteira com a Letônia e a Estônia. Se retirássemos nossas tropas nessa região, a Rússia poderia se encorajar e invadir a Europa Oriental. Você não tem certeza disso. Mas eu tenho uma excelente ideia. A história me diz. Não existe mais história. A história acabou. Só existe o agora. O mundo está prestes a recomeçar e você precisa fazer a sua parte. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 58 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal e deixem um like na base da confiança. Bom, como vocês viram nos últimos vídeos, as tensões entre as grandes potências não param de aumentar e existe um grave risco de um novo conflito de grandes proporções. Além das profecias, existem alguns sinais de que as coisas não estão nada boas e infelizmente há um silêncio bizarro na mídia nacional com relação a temas extremamente importantes que podem mudar o mundo do dia para a noite. Parece que depois de 2019 o mundo virou de ponta cabeças. Crises sanitárias, escaladas militares, extremos climáticos e agora estamos em alerta amarelo, pois parece que retrocedemos ao período da Guerra Fria. Os sinais ignorados pela mídia são muitos e irei listar apenas alguns. Por exemplo, a visita de Putin à Coreia do Norte. Por lá foi assinado um tratado de defesa mútua em caso de agressão, bem como a cooperação científica, econômica e cultural. Putin sai da Coreia do Norte e vai para onde? Para o Vietnã, onde promete também fazer acordos. Houve também aqueles exercícios militares em Cuba, a poucos quilômetros dos Estados Unidos. Especialistas dizem que estamos sim na continuação da Guerra Fria, mas como vocês viram no vídeo anterior, o momento atual é ainda pior porque envolve vários atores. No Oriente Médio, Israel não para e promete uma ofensiva contra o Hezbollah no Líbano. Parece que por lá a guerra é iminente e claro que o Irã não deixará barato caso isso ocorra, como vocês podem ver nas reportagens ao lado. E não é só isso, na parte econômica os BRICS querem colocar fim ao uso do dólar como moeda de transação do bloco. Para isso um ator é fundamental. A Arábia Saudita, um dos membros dos BRICS que deixará de negociar o petróleo apenas em dólar. Na África, a influência da Rússia e da China aumentam, enquanto rumores de um conflito de grandes proporções começam a pipocar na mídia internacional. Um exemplo disso é a entrevista do presidente da Sérvia, que teme um grande conflito envolvendo a OTAN e a Rússia dentro dos próximos 3 meses. O temor é tão grande que ele mandou que sua equipe revisasse estoques de combustíveis, trigo e açúcar. Alexander Vučić tem uma certa proximidade com Putin, talvez ele tenha algum tipo de informação. Não acho que ele soltaria isso à toa, até mesmo porque não é o primeiro a falar sobre isso. Também em 2023, militares da OTAN estavam se preparando para embate contra a Rússia. Bom, vou parar por aqui para entrarmos no tema profético, porque o Nostradamus argentino, Benjamin Solari Parravicini, pode ter previsto isso em suas profecias. Já deu para vocês entenderem que o atual momento é muito perigoso e só mesmo uma revolução pacífica para evitar o pior. Uma das profecias mais famosas de Parravicini é essa ao lado. Muitos acreditam que ela se referiria aos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Na época se pensava que aconteceria um atentado durante os Jogos, que acabaria provocando uma grande conflagração. Passaram-se 12 anos desde as Olimpíadas de 2012 e hoje sabemos que a profecia em questão não estava retratando um evento específico, e sim um processo que ainda está se desdobrando, pois sabemos que Parravicini previu 3 horas para a consumação dos principais eventos proféticos, que dá o total aí de 33 anos. Vamos ler a profecia na íntegra e depois interpretar o desenho. Vamos lá, abre aspas. Fogo, fome, peste, morte, repete o sino justo que se aproxima do mundo. Mas o mundo ainda não escuta nem vê. Vem a escuridão do dragão que parecia adormecido e está chegando. O terror do urso que fingiu amor e fraternidade. O democrata está chegando humilde que nunca foi. E com ele vem a pobreza, a falta de moradia
e vem com eles todas as explosões de desintegração. Vem a escuridão e depois a luz do sul e a cruz. Impressionante, o desenho extremamente estranho. Temos um sino no canto superior direito com a letra J e outra letra que não dá para saber qual é, me parece aí um T, um X ou um K. E o sino está badalando. Muitos atribuíram a profecia aos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 por conta deste sino. O sino que marca uma hora exata, o sino das igrejas, por exemplo, badalam aí ao meio-dia ou às 18 horas, ou seja, quando o sino badalar será a hora da grande hora, conforme previu o próprio Parravicini. E embaixo temos a estranha figura. Ela segura uma foice na mão direita e uma tocha na mão esquerda. No centro, dividindo a figura, tem uma serpente enroscada e no topo a expressão de como se estivesse doente. O texto começa com algo que estamos nos acostumando a ver, fogo, que pode representar tanto os vulcões quanto as guerras, e a fome surge com as crises financeiras. A peste que chegou em 2020 ceifou milhares de vidas entre o fim da hora 10 e o começo da hora 11 de Parravicini. Quem não sabe aí quem são as 3 horas de Parravicini, recomendo que assistam a nossa playlist sobre o profeta argentino, disponível no card acima. E depois ele segue dizendo o seguinte, abre aspas, mas o mundo ainda não escuta e nem vê. E a palavra ainda mostra que nós ainda iríamos presenciar isso. Se o sino representa os Jogos Olímpicos de 2012, Parravicini estava nos alertando sobre o que estaria por vir. Agora teremos aí os Jogos Olímpicos da França, que irão começar no dia 26 de julho deste ano. Em um momento mais perigoso do que os Jogos de 2012, pode ser que aconteça algum evento marcante que poderá ser o catalisador para algo mais grave. Se o sino da profecia representa mesmo os Jogos Olímpicos, já que temos a letra J dentro do sino, talvez isso possa fazer algum sentido, já que talvez tenhamos também a tocha olímpica na mão da figura principal. Curiosamente, existiu uma teoria de que um trecho da abertura dos Jogos de Londres pode ter feito referência à crise sanitária que estourou 7 anos depois. Veja aí um trechinho. Oficial é que esse trecho faz referência ao sistema público de saúde britânico, e o personagem vestido de morte seria Voldemort, de Harry Potter. Porém, casa bastante com a nossa profecia, já que as primeiras palavras são peste e morte. Se nossa análise estiver correta, tudo teria começado em 2012, e de 2012 para 2019, quando começou a crise sanitária, foram 7 anos. Lembrem-se aí, em termos proféticos, que as coisas vão se desenrolando. É um processo. Certa vez escutei que existe um ciclo de 7 anos para o desenrolar de eventos catastróficos. 7 anos se passou desde do 2012, quando começou. A primeira fase acabou, agora vai começar uma segunda fase do mundo de regeneração, cada fase é 7 anos, onde vai começar a seleção. Pois é, coincidência, né? 7 anos depois começa isso. E uma das fases, uma foi 2019, né? A próxima é 2026. Isso. E a outra é 2033. Isso. Olha a coincidência do 2033. É o início da verdadeira regeneração. E mais depois ele continua falando da China e Rússia de maneira simbólica. Veja, abre aspas. Vem a escuridão do dragão que parecia adormecido e está chegando o terror do urso que fingiu amor e fraternidade. Bom, veja aí um trechinho do que previu os Simpsons. É bem interessante, veja aí. Não sei não, acho que é ali. A União Soviética terá prazer em oferecer anistia ao seu navio rebelde. União Soviética? Pensar que ela já terá acabado. Sim, era isso que nós queríamos que pensasse.
Berlim reunificada. Como está? Tenho que esmagar o capitalismo! Bom, não precisa falar muita coisa. A China teve uma ascensão meteórica. Primeiro veio o sucesso financeiro com a abertura econômica e depois a expansão militar. Ele se refere à Rússia quando fala do urso que fingiu amor e fraternidade, como vocês viram aí nos Simpsons aí, que também são famosos por acertar predições sobre o futuro. Mas com o colapso da União Soviética, a Rússia moderou o tom e melhorou sua relação com o Ocidente. Putin chegou ao poder na virada do milênio e nas últimas décadas promoveu um fortalecimento econômico e militar da Rússia. Porém, a Rússia virou a mesa, muito por conta do Ocidente, que não colaborou com seus apelos, interferindo constantemente em áreas geopolíticas da Rússia. E a coisa azedou de vez com a interferência americana na Ucrânia, com o golpe ocorrido em 2014, e de lá para cá nunca mais houve paz naquela região. E o que vemos atualmente é um clima de tensão crescente promovido por ambos os lados, como vimos no começo do vídeo. Isso poderá acabar muito mal, caso não haja negociações pacíficas aí, só mesmo um milagre para evitar o pior, pois nenhum lado parece disposto a ceder. E por último temos o democrata humilde, uma clara referência aos Estados Unidos, e no texto diz o seguinte, abre aspas, o democrata está chegando humilde, que nunca o foi, e com ele vem a pobreza e a falta de moradia. Foi em 2008 que tivemos uma das piores crises financeiras da história, que prejudicou a economia mundial, e muitos países nunca se recuperaram plenamente dessa crise, incluindo o nosso, e causou exatamente o que diz o texto, miséria, pobreza, falta de moradia, a julgar pela perda de poder de compra com a chamada inflação. Porém, Parravitini atribui a última frase a eles, Rússia, China e Estados Unidos. Diz o seguinte, abre aspas, e com eles todas as explosões de desintegração. Sendo assim, meus amigos e amigas, temos o seguinte quadro. Em 2010, sabemos que começou a primeira hora das 3 horas, hora 10, de 2010 a 2021. Nesse período, houve a ativação de diversos vulcões por todo o mundo. Nesse período também aconteceu uma das piores crises financeiras da história, gerando fome, desemprego e etc. Na esteira da crise veio a peste, em 2019, e agora temos o dragão, o urso e o falso democrata humilde, que irão provocar a tal explosão da desintegração, segundo o profeta argentino. O quadro casa perfeitamente com o que vemos hoje. Em nenhum momento da história essa profecia se enquadraria. Na época da Guerra Fria, o dragão, o urso, não estavam unidos suficientemente, mas agora, na nova Guerra Fria, eles, juntos aí com outros aliados, formam um bloco para peitar a nova ordem unipolar representada pelo Ocidente. Agora, voltando ao desenho, podemos ver que a figura é muito semelhante ao mapa dos Estados Unidos. Ela tem a tocha em uma das mãos, a foice na outra, e no topo o que parece ser uma coroa. Mas perceba que se Parravitini quis representar os Estados Unidos através desta figura, ela não estaria em uma condição natural, e sim uma condição de decadência. O rosto tem a aparência de um doente, tanto que temos a serpente enroscada ao centro, como um símbolo que está relacionado à saúde, mas também à doença. Esse também é o símbolo da OMS. A tocha não aponta para o alto, como na Estátua da Liberdade, e sim para baixo, bem diferente do que vemos aqui nesta outra psicografia. Do outro lado, a foice mostra que a figura em questão também representa a morte. Perceba que a serpente tem sua cabeça voltada para a foice. Originalmente, esse símbolo é usado com a cabeça voltada para o outro lado. Isso pode sugerir que o conhecimento científico da medicina pode ter sido usado não para salvar vida, mas para a morte, como mostra o desenho. A gente viu isso no vídeo onde analisei as profecias de Parravitini relacionado à praga, cujo vocês podem assistir no card acima. Vimos que existem coisas obscuras relacionadas àquela crise sanitária. Ninguém sabe ao certo como tudo começou. Ainda hoje há muita especulação sobre os laboratórios secretos espalhados pelo mundo. E o bastão de Esculápio, deus da saúde para os gregos, hoje é símbolo da medicina e está em todos os lugares relacionados a serviços de saúde,
inclusive na logo da OMS, como mostrei antes. Mas essa profecia vai muito além da questão sanitária, e pode ser que o símbolo da serpente, dividindo aquilo que parece ser o mapa dos Estados Unidos, tenha um outro propósito. Pode ser que faça referência à orientação do governo americano para coisas obscuras, como os diversos conflitos espalhados pelo mundo provocaram desequilíbrio, como sugere o próprio desenho. Após a Segunda Guerra Mundial, foram vários conflitos violentos em que os Estados Unidos se envolveram total ou parcialmente, e agora todo esse karma acumulado poderá voltar-se contra o próprio Estados Unidos, sendo envolvido em uma grande escalada bélica, conforme revela a parte final da profecia, abre aspas, com ele vem todas as explosões de desintegração. Em outra profecia, Parravicini previu a mesma coisa, explosões que precedem o fim. E lá em 2014 assisti a uma propaganda que fiquei chocado. A marca Burn é uma bebida energética da Coca-Cola. Eles veicularam uma propaganda repleta de mensagens estranhas e no final do clipe algo como uma explosão nuclear, sempre com o refrão da música que, abre aspas, dizia: "Não olhe para trás e não olhe para trás". Veja aí um trechinho. Não olhe para trás, não olhe para trás. Lembrando que burn significa queimar, né? E Parravicini nos diz que com os três virão as explosões de desintegração, o urso, o dragão e o democrata humilde que nunca o foi. O palco já está montado, as alianças militares estão sendo feitas, e como disse um outro profeta, Alois Ermaier, cujo temos vídeo dele no canal, em uma noite a guerra poderá ser declarada em vários lugares ao mesmo tempo, após o assassinato de uma figura importante. É difícil que isso ocorra? É sim, pois se houver algo do tipo, será o fim, e as nações sabem disso. É a chamada destruição mútua assegurada. As armas nucleares são para dissuasão, porém, eles já admitem a possibilidade de uso desses artefatos. E as doutrinas militares de países aí que têm esse tipo de arma asseguram que só é permitido o uso desse tipo de artefato caso haja uma ameaça existencial. Mas basta um erro de cálculo para que tudo acabe muito mal. E Parravicini esclarece no final que, apesar de tudo, a luz virá do sul. Diz o seguinte na profecia: vem a escuridão e depois a luz do sul e a cruz. Com isso, Parravicini nos mostra que, assim como disse Chico Xavier, os países do hemisfério sul terão um grande papel na reconstrução do mundo e nos rumos da nova humanidade, já nos períodos aí da regeneração. Amigo, isso tudo é especulativo, a gente fica sempre na torcida que não aconteçam essas coisas, porém mesmo que aconteça, depois virá a regeneração da humanidade, tomara que não seja pela dor e sim pelo amor. E vamos ficar atentos porque estamos nos momentos finais da grande transição e o período predito aí por Jesus. É o momento da ceifa, a separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas. É importante nesse momento que o Brasil continue sendo um apoiador da paz no mundo. Esse é o propósito da nossa nação, ser uma ponte, um farol de paz. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas, curta, compartilhe, deixe seu comentário o que vocês acharam disso tudo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Caso queira trocar uma ideia, temos grupos no Telegram e Facebook. Os links estão na descrição deste vídeo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!